Seja você muito bem-vindo a este canal e ao nosso vídeo de hoje. Boa lembrança, né? Normalmente eu tiro toda segunda-feira para poder fazer uma reciclagem, tanto de alguma pendência que eu deixei na semana anterior de fazer, quanto de alguns estudos, de algumas leituras que eu faço. E normalmente, dia de segunda-feira, é o dia que eu estou gravando esse vídeo, eu sempre resgato aquilo que me ajudou no meu início, né, da minha jornada, para poder acelerar todo o meu processo na divulgação da minha loja, do meu negócio. E eu tirei o print dessa regra logo quando eu descobri ela, e foi muito importante para a minha jornada. Depois que eu entendi como é que faz e o que é que eu preciso fazer para poder converter essas pessoas para dentro do meu negócio, para tornar ela mais engajada, eu pude realmente ver um diferencial, né? Eu não diria que foi um divisor de águas completamente, mas eu tive um diferencial. Tanto que até hoje eu colho frutos porque eu aplico isso diariamente dentro do meu negócio. Hoje é muito mais consciente, porque a gente, ao decorrer do tempo, a gente vai refinando as nossas habilidades, né? E a gente vai adquirindo outras habilidades também. Então, aquela que a gente aprendeu lá na frente não é que a gente descarta, mas a gente vai refinando, vai melhorando, e é isso que acontece comigo. E o nome dessa regra é regra do 1%. Como é que funciona essa regra do 1%? Ela se divide em três partes: 90, 9 e 1. Junto, 100%. E por que essa regra foi muito importante? Por quê? Pois que a gente entende é, que vender não é somente um produto, mas sim pessoas, essa regra vai fazer muito mais sentido, tanto para você quanto para o seu negócio. Isso aí depende do tamanho do seu negócio. Se você é micro, se você está iniciando a sua jornada, se você é médio, se você já é um grande empreendedor, não importa, mas você precisa entender dessa regra e aplicar o mais rápido possível ao seu negócio. Ah, é receita de bolo? É fórmula mágica? Não, mas é muito importante a gente entender para quando a gente escalar o nosso negócio, subir de nível, ou mudar de nicho, ou mudar de negócio, essa regra você vai conseguir levar ela para onde você for. Beleza? Como é que consiste, né? Eu falei para você que ela divide em três partes. 90%. O que é esses 90% dentro dessa regra? O que é que são? São como consumidores passivos, onde eles estão observando o seu negócio. Então, vamos lá. Você tem um grupo no WhatsApp. Se você é pequeno empreendedor, se você está iniciando, se você é MEI, você tem um grupo lá de WhatsApp, onde, sei lá, tem 100 pessoas dentro desse grupo. Então, você posta vídeo, você posta sobre o seu produto, você posta sobre é, as ofertas do dia lá. Então, desses 100 pessoas, somente 10 pessoas ela entra em contato. Logo eu vou te dizer quem são essas 10 pessoas. Então, de 100 pessoas, se 90 ela não tem, não é que ela não tem interesse, ela não faz nenhum gesto de interesse ou interage, mas elas estão lá dentro do seu negócio. Então, essas 90 pessoas, justamente ela está dentro desse grupo de membros, né? Então, pessoas que elas estão somente observando o seu negócio, seus produtos. Os outros 9% são pessoas que estão ali dentro da comunidade, e de vez em quando ela pega, interage lá com o seu produto. Ou ela curte, ela pergunta um preço, ela pergunta saber se tem de cor diferente, pergunta sobre a usabilidade dele. É essa pessoa, 90 pessoas. E essa pessoa ainda não compra de você, tá? Então, 90% são só curiosos, pessoas que estão ali para poder saber os seus passos, do seu negócio. 9% são pessoas que, além de ser curiosas, pessoas que ainda interagem com você, e apenas 1% dessas
100 pessoas é aquele consumidor final. É aquela pessoa que a gente chama de cliente ativo. É aquela pessoa que não aguenta ver você postar, ela curte, ela compartilha com outras pessoas, ela se interessa pelo seu produto, ela pergunta se entrega, ela pergunta como é que é a forma de pagamento, qual é o valor, quais são as cores que tem. É aquela que consome absolutamente tudo aquilo que você posta, que você divulga. E nós, como empreendedores, qual é o nosso desafio, qual é o nosso objetivo percebendo números dessa regra? É transformar aqueles 90% em aumentar esses 1% que apenas que consome o nosso produto em mais compradores. Então vamos lá. Se 90% são só curiosos, a gente precisa necessariamente é, transformar esses 90 em diminuir esse número de 90 para 80, para 70. Obviamente que você não vai conseguir tirar de 90 para ou zerar essa estatística, ou de 90 para 50, mas gradativamente. Mas, sobretudo, é super importante a gente metrificar, entender quem de fato está ali dentro da nossa comunidade, dentro do grupo de pessoas que estão interagindo com você, por tudo que você posta, para poder você precificar melhor, comprar melhor, você fazer uma oferta melhor. É super importante a gente entender para que a gente possa divulgar o nosso produto com mais assertividade. A gente não vai conseguir vender para todo mundo, a gente não vai conseguir despertar o interesse de todo mundo. Mas quanto mais a gente entende desses detalhes, melhor fica a nossa oferta, melhor a gente fica ao ponto de a gente comprar melhor com o nosso. A negociação fica melhor também com os nossos fornecedores. Essa regra, ela já vem rodando muito há muito tempo a internet, né? Alguns pesquisadores pôde perceber isso e disso desenvolver um estudo para poder realmente ter certeza desses números e é super real. Possa ser que esses números dentro da sua comunidade, dentro do seu grupo do WhatsApp, dentro do seu negócio, eles oscilem para mais e para menos. Mas independente da oscilação, ou para mais ou para menos, sempre vai ter pessoas curiosas no seu produto, mas não interagem absolutamente com nada que você, mas estão ali querendo saber os seus passos. Vai ter pessoas que são curiosas e em vez em quando ela curte alguma coisa ou ela comenta alguma coisa. E aquele 1% que realmente consome, estão ali pronto a qualquer oferta que você fizer, em qualquer momento eles estão ali dispostos a pagar o preço que for pelo seu produto ou pelo seu serviço. Eu depois que de fato, eu entendi essa regra, ficou muito mais claro para mim, porque dentro do meu negócio, eu confesso que eu não tenho grupo, não tenho lista de transmissão, eu não uso absolutamente nada disso, porque eu não gosto. Mas aí você pode falar, mas você está explicando dessa regra, mas o fato de eu não gostar de ter grupos e não participar de grupos e de lista de transmissões, isso não quer dizer que não vai fazer sentido para o seu negócio. Muitas das vezes faz muito mais sentido para você, para o seu negócio, do que para o meu. Então, isso aí você já consegue aplicar em qualquer negócio, você gostando ou não. O que vai diferenciar é sobre a sua oferta, de como você está fazendo, baseado nesses dados, nessas métricas que você tem do seu negócio. Mas e como é que você divulga seus produtos? Pronto. Se eu não tenho isso como um aporte principal de entrada de anúncios do meu negócio, justamente o que é que eu faço? Pego essa energia e descarrego em posicionamento, em estratégias de diferentes locais, num mix de estratégias em diferentes locais, em diferentes redes, porque isso faz é muito mais interessante para mim e para o meu negócio. E eu pude entender isso.
no meu início. E eu acabo aplicando isso, não sempre, não todos os dias, mas a todo momento. Agora mesmo, eu acabei de atender um cliente pelo WhatsApp e acabei aplicando uma, uma das etapas dessa regra. Por quê? Ele é uma pessoa que está salvo na minha agenda, mas ele não recebe nenhuma notificação de grupo que eu tenho ou nenhum alarme de lista de transmissão, absolutamente nada. Mas eu sei que toda a foto que eu posto no status do WhatsApp do meu negócio, eu sei que ele visualiza. E hoje eu acabei de aplicar e perguntei simplesmente: "E aí, como vai? Tudo bem? Como é que você está? E como é que está sendo a experiência do produto que você comprou comigo e tal?" Ele pegou e me respondeu. Ele me respondeu. Eu lembro que ele comprou dois produtos comigo. Um foi para ele e outro foi para poder dar de presente. Confesso que eu não lembro se foi para filho, se foi para sobrinho, se foi. Mas eu lembro que foi para poder dar de presente. Eu não perguntei para ele o que, que a pessoa achou. Mas você entende que a gente acaba, mesmo indiretamente, aplicando parte dessa regra? Qual é o objetivo aqui? Entender o cliente para ver se ele está ali o tempo todo visitando o meu status do WhatsApp. Supostamente, em algum momento, ele tem interesse. Muitas das vezes ele está ali visitando o status do WhatsApp, mas ele está querendo ser provocado, estimulado. E é uma das formas que eu estimulo o cliente, quando eu posto uma sequência de fotos do meu produto dentro do meu status e eu vejo que o determinado cliente ele está seguindo aquilo, eu vou lá no direct, no privado dele, sempre mando uma mensagem, né? Pergunto de bom dia, boa tarde, se eu lembro, se eu tenho alguma lembrança de time de futebol, se for homem, se eu conhecer o time dele, se ganhou ou se perdeu. Desejo uma boa semana. O que é que eu faço mais, meu Deus? Pergunta em relação como é que está a usabilidade do produto, se ele tem alguma dúvida, se for um produto que ele teve dificuldade de instalar e eu ajudei ele de alguma maneira. Eu sempre pergunto se o produto apresentou algum erro, algum bug, alguma coisa desse sentido, justamente para poder cada vez mais estar próximo do meu cliente e eu não necessariamente lá para frente eu precisar estar indo atrás dele para poder vender. E não tem problema nenhum a gente ir atrás do cliente para poder vender. Só que eu acredito muito na venda indireta, tanto que eu aplico isso diariamente. Hoje mesmo eu atendi 3 clientes, dois deles foi de uma venda indireta, através de status do WhatsApp. Então ele está ali salvo dentro do meu contato, possivelmente eu estou salvo dentro da agenda dele também, e ele consegue visualizar o meu status. E aí despertou o interesse dele de determinado produto que eu postei, e a gente fechou o negócio, e eu vendi para ele. Então é isso, meus amigos e minhas amigas empreendedores. 99 e 1. Seu objetivo hoje é transformar esse 1% em mais membros que compre, que seja interessante e seja interesseiro tanto no seu produto quanto no seu serviço. Nos vemos no próximo vídeo.